Sejam bem-vindas e bem-vindos, eu sou André Mendes, você está no canal Constante Planck. No vídeo de hoje iniciaremos um novo tópico, rotação e momento angular, com o tema cinemática das rotações. Os movimentos de rotação estão bastante presentes no nosso dia a dia. Observamos rotações em quase todas as máquinas. Produzimos rotações toda vez que abrimos uma tampa de rosca. Pagamos para experimentar rotações quando vamos a um parque de diversões. A rotação é o segredo de jogadas de sucesso em muitos esportes, como dar uma longa tacada no golfe ou chutar com efeito uma bola de futebol. Até agora, examinamos apenas os movimentos de translação, nos quais os objetos se movem ao longo de linhas retas ou curvas. Neste novo tópico, iniciaremos o estudo dos movimentos de rotação dos chamados corpos rígidos. Será apresentado um novo conceito chamado momento angular, que, assim como energia e momento linear, é um dos principais conceitos da física. Um corpo rígido é aquele cuja forma não varia, apesar de ser submetido à ação de forças externas. Ou seja, a distância entre as diferentes partículas que o compõem mantém-se invariáveis ao longo do tempo. Nenhum corpo é perfeitamente rígido, podendo sofrer deformações a nível molecular. Porém, essas deformações são suficientemente pequenas para que possamos desprezá-las a um primeiro momento. A princípio, vamos considerar os movimentos de rotação de objetos que giram em torno de um eixo fixo. Começaremos nossa discussão da rotação definindo as variáveis do movimento. Aqui temos uma seção transversal do cubo vista de cima. A reta verde é uma reta de referência perpendicular ao eixo Z, que representará o raio da trajetória circular. Quando a reta de referência está sobre o eixo X, dizemos que é a posição angular zero. A posição angular θ é a medida do ângulo em relação ao eixo X positivo. De acordo com a geometria, θ é dado por S sobre R, onde S é o comprimento do arco e R o raio da circunferência. Um ângulo definido dessa forma é medido em radianos. O deslocamento angular se dá através da variação do ângulo, dado por θ final menos θ inicial. O referencial inercial para o movimento circular será o círculo trigonométrico. Portanto, o deslocamento é positivo em sentido anti-horário e negativo em sentido horário. Se um corpo sofre um deslocamento angular Δθ em um intervalo de tempo ΔT, a velocidade angular média do corpo é dada por Δθ sobre ΔT. Se fizermos o limite da razão Δθ sobre ΔT com ΔT tendendo a zero, encontramos a velocidade instantânea ômega, ou seja, ômega será a derivada temporal da função posição angular. A unidade de medida usada é o radiano por segundo. Assim como o deslocamento, a velocidade será positiva em sentido anti-horário e negativa em sentido horário. Podemos relacionar a velocidade angular com a velocidade linear através da relação θ igual a S sobre R. Passando R para o outro lado multiplicando e aplicando os operadores diferenciais no tempo, temos R dθ dt igual a ds dt. Como R é constante, pode ficar fora da derivada. ds dt é a velocidade linear v e dθ dt é a velocidade angular ômega. Portanto, v igual a ômega r. Se a velocidade angular de um corpo varia Δω para um intervalo de tempo ΔT, a aceleração angular média do corpo é dada por Δω sobre ΔT. Análogo à velocidade, a aceleração instantânea será o limite da razão Δω sobre ΔT com ΔT tendendo a zero, que será a derivada da função velocidade angular no tempo. Alfa também se obtém através da derivada segunda da função posição angular no tempo. Sua unidade de medida é o radiano por segundo ao quadrado.
A aceleração linear em um ponto da circunferência tem uma componente tangencial e uma componente radial. Usando a relação θ igual a S sobre R, podemos encontrar a componente tangencial. Aplicando a derivada segunda nos dois lados da igualdade, temos derivada segunda de θ no tempo igual a derivada segunda no tempo de S sobre R. Passando R para o outro lado multiplicando, R vezes a derivada segunda de θ no tempo igual a derivada segunda de S no tempo. A derivada segunda de S é a aceleração linear e a derivada segunda de θ é a aceleração angular alfa. Portanto, a componente tangencial da aceleração linear será dada por alfa vezes R. A componente radial é dada por V ao quadrado sobre R, que é V sobre R vezes V. Substituindo V sobre R por ômega e V por ômega R, temos que a componente radial da aceleração linear é dada por ômega ao quadrado vezes R. Percebemos que o movimento de rotação em torno de um eixo segue as mesmas regras do movimento linear. Desta forma, podemos fazer uma correlação entre as funções lineares com as angulares, para um caso de aceleração constante. As funções lineares já foram demonstradas nesse curso de Física 1, portanto, basta substituir as grandezas lineares pelas angulares. A função posição angular será dada por θ igual a θ0 mais ω0t mais αt ao quadrado sobre 2. Derivando a função posição no tempo, temos a função velocidade angular, ω igual a ω0 mais αt. Por último, temos a equação de Torricelli para o movimento circular, ω ao quadrado igual a ω0 ao quadrado mais 2 vezes α, que multiplica θ final menos θ inicial. No movimento de rotação, todos os pontos de um corpo se movem ao longo de circunferências cujo centro está no eixo de rotação. E todos os pontos descrevem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Desta forma, todos os conceitos vistos nesse vídeo podem ser aplicados a cada partícula que compõe um corpo rígido. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.